se eu pudesse te falar de uma coisa que é capaz de mudar todos os relacionamentos da sua vida, eu diria que é essa aqui que a gente vai conversar nesse vídeo. Que é algo pouco falado pelas pessoas. Algumas têm isso de uma forma mais natural, de repente porque aprenderam isso com alguém por exemplo e por imitação até. Algumas de repente já têm um instinto mais voltado para isso naturalmente, mesmo que não tenham aprendido isso com alguém, mas outras eu diria que a maioria das pessoas nunca aprende de fato a ter essa habilidade aqui, que é essa coisa que transforma todos os relacionamentos que você tiver na sua vida. E talvez você viva situações na sua vida em que você não entende por que mesmo você achando que se expressa bem, que cuida bem das pessoas, que ama bem, mesmo assim você ainda sente desconexão com os outros. Eu fui essa pessoa pela maior parte da minha vida. E justamente por falta de uma única coisa que eu não entendia. Porque a maior parte dos conflitos, brigas, afastamentos, mágoas e silêncio e desconexão vem da falta de validação. E é sobre essa habilidade de saber validar que a gente vai falar aqui. E eu vou te dar exemplos de falta de validação que você vai entender bem do que se trata. Inclusive, eu vou te falar o que não é validação e o que é validação, para que isso fique bem claro para você, porque isso não era claro para mim. Depois de entender isso daqui que eu vou te falar, ficou super claro para mim, eu tenho certeza que vai ficar para você também. A falta de validação, ela aparece, por exemplo, numa família onde as pessoas falam, nossa, você é sensível demais. Ou em relacionamento amoroso, quando você se abre com a pessoa, diz o que você tá sentindo e a pessoa fala, ai, mas você tá exagerando. Ou em amizade, quando, por exemplo, você tenta dividir algo com a pessoa, contar pra ela e ela já muda de assunto muito rápido, parece que não tá realmente prestando atenção e dando a importância para aquilo que você está dizendo para ela, que é a mesma importância que tem para você. E isso pode acontecer até no seu trabalho. Por exemplo, se você é uma pessoa que você quer dar ideias para as coisas, você quer dar sugestões e parece que ninguém te ouve, que ninguém dá muita importância para as suas ideias e para a sua opinião. E a maioria de nós nunca aprendeu a validar, então não se sinta também uma pessoa muito diferente das outras por não ter essa habilidade, porque eu também não tive alguém para me ensinar a fazer isso durante muito tempo na minha vida, e a maioria das pessoas não sabe validar. E você provavelmente conhece alguém que não sabe, que faz essas coisas aqui que eu dei de exemplo na família, ou na amizade, ou no relacionamento amoroso. Então vamos falar aqui agora sobre o que não é validar, para ficar bem claro. Validar não é dizer que o outro está certo, não é incentivar um comportamento ruim da pessoa, não é apoiar vitimismo, drama ou aceitar qualquer coisa em nome da empatia. E se validar não é nada disso, o que é validar? Validar basicamente é reconhecer a lógica emocional por trás do que a pessoa sente. É realmente entender e dizer para ela, eu entendo o porquê que isso te afetou. Faz sentido que você tenha agido ou reagido dessa forma. Eu consigo enxergar da onde que veio isso. É conseguir entender o porquê que aquilo afetou aquela pessoa. É conseguir encontrar o sentido da pessoa ter agido daquele jeito que ela agiu, baseado no contexto dessa pessoa. É conseguir enxergar de onde que o sentimento dela veio. E quando você consegue desenvolver isso, você passa a enxergar a humanidade no outro e não só tentar corrigir ou julgar o que a pessoa faz ou sente. E é nesse momento que 80% dos seus relacionamentos passam a melhorar. Passam a mudar para um relacionamento mais forte, mais conectado, em que você consegue até ter mais influência sobre as pessoas, porque elas vão se sentir seguras para serem quem elas são com você e perto de você. E eu não tirei essas conclusões do nada, eu mesma não sabia validar, não sabia nem que eu não sabia validar. E eu descobri isso lendo esse livro aqui, que é um livro que ele aprofunda esse assunto, que abriu a minha cabeça para isso, e é onde eu aprendi e aprofundei sobre esse tema, e o nome do livro é Validação, a Nova Psicologia da Influência, e a autora ensina uma técnica que se chama Escada da Validação, que é um método para você desenvolver a habilidade de validar em 8 passos. E não só a habilidade de validar aos outros, mas a habilidade de validar a você mesmo, porque a autovalidação é tão importante quanto validar os outros, você se validar também. E desses 8 passos da técnica eu vou te falar sobre os 3 primeiros aqui nesse vídeo. E se você também estiver querendo criar conexões mais reais, mais seguras, mais verdadeiras com as pessoas em 2026, esse livro aqui ele é um ótimo presente que você pode dar para você mesmo ou até para alguém que você acredite que se beneficiaria de aprender a habilidade de validar e aprender sobre esse assunto. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ele vale muito a pena. Então vamos falar sobre esses 3 primeiros passos da escada da validação e o primeiríssimo deles é a atenção plena, o que a autora chama de atenção plena.
Porque se você for reparar, a maioria das pessoas, elas não escutam as outras de verdade. Elas apenas esperam a vez delas de falar. E talvez, provavelmente até você já fez isso muitas vezes. Eu já fiz. E é algo que quando eu li sobre a atenção plena, isso me chamou muita atenção, curiosamente. Porque eu percebi que sendo uma pessoa naturalmente mais ansiosa, eu tenho essa tendência a fazer isso quando eu tô conversando com pessoas, principalmente pessoas que eu não tenho já essa conexão. E validar começa com presença, com você olhar nos olhos da pessoa, com você estar realmente prestando atenção naquilo que ela está dizendo e não só esperando para responder ou falar alguma coisa sobre aquilo. É você ouvir, por exemplo, sem tentar antecipar a resposta da pessoa. É você, quando estiver falando com alguém, realmente estar presente ali, não pensando em outra coisa, não olhando ao redor, não pensando em coisas que você tem que fazer daqui a pouco. Porque quando a pessoa realmente presta atenção em você, ela demonstra de fato que ela tá ali, escutando e dando atenção para o que você está dizendo, você percebe isso. A gente consegue perceber isso. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Talvez poucas vezes na vida, mas já aconteceu com você em algum momento. E geralmente é aquela pessoa com a qual a gente se sente seguro em se abrir, em falar da gente. E no fundo o que a gente mais deseja na nossa vida é se sentir importante. Então quando alguém nos dá atenção plena, a gente se sente importante e existente de verdade. E aqui no livro tem uma frase que eu acho muito interessante que resume essa questão de prestar atenção que eu vou ler pra você. Prestar atenção significa atentar-se e escutar sem julgamento, de um modo que demonstre interesse e cultiva a compreensão. Essa ação revela que você está ali, física, emocional e mentalmente, e que a outra pessoa é digna da sua atenção. E isso é uma mensagem sutil, porém poderosa. Mais uma vez eu vou te propor que você puxe aí na memória momentos em que você realmente se sentiu ouvido e visto por alguém. Porque nesse momento, o que a pessoa fez foi um dos passos de te validar. E um segundo passo dessa escada da validação é copiar. E esse passo, ele é fácil de entender, porém só falar assim, copiar a outra pessoa parece algo meio besta, né? Só que eu vou te explicar aqui, você vai entender o que é esse copiar. E é impressionante o quanto que isso funciona. Existem pesquisas, de fato, estudos que mostraram que copiar a outra pessoa funciona. Cria conexão entre as pessoas. Porque copiar a pessoa é refletir de volta para ela o que ela está sentindo. E não o que você acha que ela deveria sentir. É, por exemplo, você dizer para ela, parece que isso te deixou frustrado. Você tá simplesmente copiando o sentimento que ela tá demonstrando ali pra você que ela tá sentindo. Ou algo do tipo, você ficou inseguro com isso, né? Você tá mais uma vez copiando o sentimento que é o sentimento de insegurança que ela tá te transmitindo ali pelo que ela tá te falando. Então esse gesto simples faz a pessoa mais uma vez se sentir vista. Ela sente que você realmente está, primeiro, prestando atenção no que ela tá te dizendo e no que ela tá sentindo. E segundo, que você entende que ela tá sentindo aquilo ali. E às vezes você consegue até traduzir para a pessoa o que ela tá sentindo e ela não consegue nem nomear. E você, de repente, por ouvi-la, consegue nomear. Consegue espelhar para ela aquilo que ela tá sentindo. No fundo, o copiar da validação é fazer com que a pessoa se sinta compreendida por você. Só que talvez você até realmente compreenda o que a pessoa está sentindo, só que se você não mostra para ela que você compreende, ela não se sente compreendida. Por isso que validar é uma habilidade, tem passos. E quanto mais você pratica isso, mais natural vai ficando na sua vida e nas suas relações. E o terceiro e último passo, que a gente vai falar aqui dessa escada da validação que tem 8 passos, é o passo de contextualizar. Que é um passo um pouco além de você copiar. É quando você consegue ajudar a pessoa a entender o cenário emocional dela sem julgamento. Apenas linkando o sentimento como se o que ela está sentindo fosse apenas um resultado de algo que aconteceu lá atrás com ela, de uma causa. Então algo causou aquele sentimento dela, que ela tá sentindo naquele momento, e você conseguir mostrar isso pra ela é contextualizar. Vou te dar exemplos aqui. Por exemplo, se alguém chegar pra você e contar que a pessoa tá se sentindo insegura com um certo tipo de comportamento do namorado ou da namorada, no sentido de estar se sentindo insegura ou de repente desconfiando de alguma coisa, e essa pessoa, ela já foi traída no passado, e você sabe disso, contextualizar seria como dizer algo do tipo, faz sentido que você esteja se sentindo insegura ou com dificuldade de confiar porque você já foi traído no passado. Então esse seu sentimento de insegurança e de desconfiança, olhando para o contexto da sua vida, ele faz sentido. Porque a pessoa já viveu algo parecido com isso no passado.
Ou, por exemplo, alguém que teve um mês difícil, que muitas coisas deram errado na vida da pessoa, ela chega pra você e ela fala que ela tá se sentindo cansada, ou muito estressada, ou sobrecarregada, e você sabe que ela teve um mês difícil, ou ela tá te contando ali de alguma forma que ela teve um mês com muitas coisas acontecendo, muitas coisas dando errado. Contextualizar seria você dizer algo do tipo, com tudo que aconteceu esse mês, faz sentido que você esteja se sentindo assim, que você esteja sobrecarregada, que você esteja se sentindo cansada. Olha tudo que aconteceu com você esse mês, tudo que você teve que passar. O seu sentimento ele é um sintoma e a causa é tudo o que aconteceu. Então é claro que isso te afetaria, porque você é humano. Então contextualizar é você tirar da pessoa essa sensação de que ela é errada, de que tem algo de errado com ela, e substituir pela sensação de que ela é apenas humana. Ela é apenas uma pessoa. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. As coisas que a gente sente, elas são sintomas de coisas que acontecem com a gente, que aconteceram, acúmulos, enfim, coisas de lá de trás. Então você tá vendo como validar? São várias coisas combinadas. Essas 3 que a gente falou aqui no vídeo, a primeira foi prestar atenção, a segunda foi copiar, que na verdade é refletir para a pessoa com palavras aquilo que ela tá sentindo, e contextualizar é entender a lógica por trás daquilo que ela tá sentindo. E por que validar é uma habilidade? Porque essas coisas são treináveis. Agora que você assistiu esse vídeo aqui, se você é uma pessoa que nunca tinha parado para pensar nisso, em validação, em como fazer isso com as pessoas, eu quero te propor que você grave essas 3 coisas, esses 3 primeiros passos. Tem mais 5 passos, tá? Que são bem importantes também. Todos os passos são importantes nessa escada da validação que tem aqui no livro. E se você puder ler ele, vai ser algo assim maravilhoso para sua vida, transformador. Mas como você tá assistindo esse vídeo aqui agora, eu vou pedir que você preste atenção nesses 3 passos e tente aplicar eles na sua próxima conversa com alguém, na sua próxima interação com alguém, que é você realmente, primeiro, prestar atenção de forma plena ao que a pessoa tá falando pra você, pra fazer com que ela se sinta realmente vista por você e existente ali naquele momento. A segunda coisa é copiar, ou seja, refletir de volta pra ela aquilo que você tá vendo que ela tá sentindo. E terceiro, contextualizar, mostrar pra ela que faz sentido, que você entendeu, se você realmente tiver entendido, o porquê que ela está se sentindo da forma que ela está se sentindo. E é claro, eu não consigo aprofundar tudo isso com você aqui nesse vídeo, mas para esses 3 passos, para os 5 outros passos que tem também no livro, ela aprofunda muito mais, ela te ensina mais, com mais exemplos, com mais explicações sobre cada um dos passos. Mas eu fiz questão de trazer esses passos aqui para que você entenda que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É realmente você desenvolver a habilidade de compreender um outro ser humano e refletir essa compreensão para ele. E de novo, validar não é concordar com tudo que a pessoa faz, com tudo que ela sente, não é concordar com o vitimismo, nada disso. E lendo você vai conseguir entender melhor essa questão. E inclusive, talvez a pessoa esteja te contando alguma coisa que você discorda, ou que você realmente não consegue compreender o que ela tá sentindo porque ela tá sentindo. Só que ainda assim você consegue validar essa pessoa. E a autora explica isso aqui no livro de uma forma muito simples e muito fácil de entender. E é por isso que ele vale muito a pena. Eu tô devorando ele, porque eu quero realmente que 2026 seja um ano em que eu vou me dedicar mais às minhas relações e desenvolver essa habilidade de validar e também de me autovalidar. Porque eu não falei aqui no vídeo, mas é igualmente importante, e aqui no livro ela também fala, e tem uma parte que é só dedicada à autovalidação, que é você conseguir fazer isso aqui que a gente conversou e mais outras coisas, os outros 5 passos, com você mesmo. Porque você não precisa esperar que o outro te valide. Porque você fazer isso é torcer para que você encontre uma pessoa que tenha essa habilidade ou que esteja procurando desenvolver essa habilidade. E você não precisa esperar por isso, você pode fazer isso com você mesmo, se autovalidar. Isso é muito importante. E novamente, se você quiser se presentear ou presentear alguém para esse novo ciclo de 2026, para melhorar as suas relações, para aprender a validar, o link do livro vai estar aqui embaixo do vídeo. E esse não é o último vídeo de 2025, mas talvez seja o penúltimo. E eu queria agradecer até a todo mundo que me assistiu. Esse ano foi um ano que eu dediquei bastante ao YouTube, e eu gosto muito da minha audiência aqui do YouTube. Vocês são maravilhosos, vocês são a minha audiência mais fiel. E em 2026 eu tô com vários projetos, agora que eu me formei, inclusive, acho que eu nem comentei isso, mas eu me formei como terapeuta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, mas eu me formei finalmente, então agora eu posso atuar como terapeuta. E 2026 tem muitos projetos vindo por aí que vão ser maravilhosos pra vocês. Estou ansiosa demais por esses projetos. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo aqui. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que já tem vários outros vídeos como esse desses temas: desenvolvimento pessoal, relacionamentos, autoconhecimento, amor próprio. Tem vários vídeos e muitos que estão por vir em 2026. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, até o próximo vídeo.